Vamos então ao nosso devocional de hoje. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha só, Deus ele ama tanto você. Você acredita que se você fosse a única pessoa da face da terra, ainda Deus enviaria Jesus para morrer por você no seu lugar? Tudo para te resgatar. Sabe, você não tem ideia do quanto Deus te ama, do quanto você é precioso, preciosa para Jesus. Por isso, valorize a sua vida, entregue-se a Jesus, venha viver uma vida extraordinária que Ele está guardando por você, porque você é alvo do amor de Deus. Amém? Volto com você logo após o intervalo comercial, porque este é o programa Isto é Só o Começo. Muito bem, voltamos com o programa Isto é Só o Começo. Saiba que Deus tem plano de paz para a sua vida, para você, para a sua família. Por isso, venha desfrutar do que Deus tem preparado para você. Uma vida nova Deus tem para você. Conheça agora mais um testemunho aqui no programa Isto é Só o Começo. Meu nome é Lena, sou professora, formada em Educação Física. Sou casada com Walter Neto, mais conhecido na igreja como Valtinho. Filhos do pastor Walter e da pastora Miri, da Rede Amarela, e eu sou filha do Anselmo e da Ionete, que são da Rede Branca. Então, anteriormente eu fazia parte da Rede Branca e hoje a minha blusa encardiu um pouquinho e amarelou. Trabalho hoje como professora universitária, tenho 1 ano e 8 meses de casada. E tenho vivido hoje, no meu casamento, uma plenitude muito grande, né? Aqueles acertos, aquelas brigas que são comuns de todo casamento, que ainda estamos em fase de adaptação, mas ainda assim Deus tem nos proporcionado dias maravilhosos, mas nem sempre tudo foi dessa forma. O início do nosso casamento foi bem conturbado. Mas a minha vida antes disso, né? Eu conheci a Jesus com 8 anos de idade, eu passei a frequentar a igreja, não era na Igreja da Paz, eu frequentava a Igreja Batista com os meus pais. Meu pai já tinha sido membro da Igreja da Paz, desviou, e quando ele retornou à vida com Cristo foi na Igreja Batista, e lá eu comecei a aprender sobre Deus na escola bíblica dominical, comecei a conviver com a Bíblia, né, com os ensinamentos de Cristo. E tudo isso foi me solidificando, né? Tanto é que hoje muitas coisas que eu sei sobre Deus, sobre viver com Deus, foram coisas que eu vivi na minha infância, desde os 8 anos de idade. Com 8, 9 anos, não me recordo, eu aceitei Jesus. Aos 10 anos eu fui batizada, fiz a classe de nova criatura, que existe na igreja, né, na Igreja Batista. Fiz a classe de nova criatura, fui batizada aos 10 anos e continuei vivendo. Aos 17 anos, eu passei para a Igreja da Paz. Eu me identifiquei muito com a igreja, meu pai já estava na igreja, tinha retornado às raízes. E aí nós fomos para a Igreja da Paz, começamos a participar em célula. Na verdade, eu não conhecia as células, só conheci assim, mais profundamente quando eu passei à Igreja da Paz, comecei a frequentar células, e a minha vida foi caminhando com Cristo, né? Fui ao encontro, participei de várias programações da igreja, que foram programações que me ajudaram bastante a viver mais profundamente com Deus, e tudo isso foi moldando a minha vida, moldando o meu caráter. Hoje nós estamos como líderes, no caso representantes de missões na Rede Amarela, e tudo isso foi a graça de Deus, né? Somos anfitriões também em célula, temos uma célula na nossa casa, temos a arca de Deus no nosso lar, e nós temos participado, como eu falei anteriormente, de missões. Desde o início do ano nós temos viajado para algumas comunidades ribeirinhas. Esse fim de semana, de 12 a 14 de abril, nós vamos para a comunidade Uquena, uma comunidade que tem uma igreja muito avivada, que nós já ouvimos falar, e nós vamos ter a oportunidade de conhecer e participar dessa conferência de missões. Mas assim, falando do meu casamento, né, eu conheci o Valtinho na igreja, e nós frequentávamos a mesma igreja, não éramos da mesma rede,
porque a igreja é separada por redes. Não éramos da mesma rede, mas passamos a nos conhecer, a andar juntos. E foi nascendo o sentimento e nós começamos a ficar mais próximos e depois de um tempo decidimos nos casar. Quando eu conheci o Valtinho, eu comecei a perceber que ele tinha traços de depressão. Por que eu já sabia disso? Meu pai, na minha infância, o meu pai ele teve depressão. Meu pai se chama Anselmo e ele teve depressão. E essa depressão foi muito forte, principalmente a última crise que ele teve, quando eu tinha entre 12 e 13 anos, que ele precisou ser afastado do trabalho. Então foi um período muito difícil para mim, aquilo marcou muito a minha adolescência. Porque era muito triste ver o meu pai jogado em uma cama, sabendo de todas as coisas que meu pai podia fazer. Meu pai é professor de português, meu pai é professor de inglês, ele fala muito bem inglês. E eu ficava triste de ver ele naquela situação, acamado, jogado. E quando ele começou a se tratar, foi muito bom, porque ele começou a voltar, ele passou um tempo afastado do trabalho, por necessidade do tratamento. Então, devido a ter convivido com a depressão desde nesse período, então eu tinha assim um olhar muito mais fácil para identificar as pessoas quando elas tinham depressão. E quando eu conheci o Valtinho, eu percebi que tinha algo errado nele. Mas nós continuamos vivendo, né, e nos conhecendo. E aí quando foi um dia ele abriu o coração, me contou com relação à depressão, que na verdade assim, até então ele não sabia quando tinha começado. E nós decidimos nos casamos em 15 de junho de 2017. E quando nós casamos, antes de nós casarmos, ele teve algumas crises, né? Fazia o tratamento, mas o tratamento não estava rompendo e a gente não sabia o que era. E depois que nós casamos, com um mês de casado, ele teve uma crise. E essa crise durou mais ou menos uns 2 meses. E foi a primeira vez assim que eu vi o Valtinho tentando se matar. Porque ele tentou algumas vezes antes, né? Mas até então eu só conhecia as histórias que ele tinha me contado. E uma dessas situações, eu peguei ele, eu dormi nesse dia. Estava muito cansada porque ele não dormia à noite e eu ficava acordada com ele. Eu trabalhava o dia todo e ainda ficava acordada com ele. E aí eu adormeci e quando algo me despertou muito forte. E eu vi que ele não estava na cama, pensei que ele estava dormindo. Quando eu levantei, eu saí correndo, eu não lembro como eu cheguei até a cozinha. E quando eu cheguei até a cozinha, ele estava com uma cartela de remédios na mão, um remédio muito forte, um antipsicótico muito forte, que tinha em casa, mas que não fazia parte do tratamento dele. E ele ia tomar a cartela todinha, tentando se matar. E quando eu cheguei lá, eu falei para ele assim, um tom bem ríspido: o que tu estás fazendo aí? Aí nada. E eu fui bem firme com ele: me entrega essa cartela de remédio. Eu não sei como eu sabia que ele estava com uma cartela de remédio. Na verdade, foi o Espírito Santo que me despertou naquela noite para impedir que ele se matasse. E desde aquele dia eu comecei a ser muito mais vigilante com ele e ajudando o tratamento, mas ainda assim esse tratamento não rompia. E aí ele teve várias crises e tudo isso foi dentro do nosso início de casamento. Então quando eu falo que hoje nós estamos vivendo um momento bom, é porque realmente Deus nos deu esse período assim bem difícil para que nós pudéssemos aprender um ao outro, para Ele mostrar realmente o que é o amor que Ele tem por nós, para que nós possamos viver esse amor. Porque quando eu olhava o meu marido daquele estado, jogado numa cama, me doía o coração. Era uma dor tão grande, porque eu não imaginava: meu Deus, eu não quero isso para ninguém. Eu não quero que uma pessoa que está passando por uma situação dessa sinta o que eu estou sentindo, a dor que eu estou sentindo. Porque doía muito. E as pessoas ajudavam, meus pais foram muito importantes nesse tempo, eles me ajudaram muito, ajudaram em oração. Os pais dele também nos ajudaram em oração. Mas ainda assim era muito difícil porque nós não entendíamos. Ele fazia o tratamento com os médicos, mas não era um tratamento que fluía. E o que aconteceu? Ano passado, ele recebeu a proposta da família, casa da tia dele, a dona Vânia. Ele recebeu a proposta para passar um tempo em Goiânia. E esse tempo eu tinha acabado de trocar de trabalho. Então foi muito complicado, porque eu queria ir com ele, mas eu estava com um mês trabalhando. Então nós conversamos, ele disse: não, você pode ficar. Eu fiquei
E a mãe dele foi acompanhando o tratamento dele e eu ficava todo dia ligando, né? Aquela preocupação, querendo saber como ele estava. E foi quando o médico realmente descobriu, né? Descobriu que ele já tinha quadros depressivos desde a infância, porque a mãe dele foi contando e ele foi diagnosticando quadros depressivos desde a infância. E aí tudo isso foi transformando em outras doenças que foram ocasionando aquele quadro, né? Aquele quadro bem sério. E quando ele voltou, ele ainda não voltou bem. Ele teve ainda um período de adaptação à medicação, ao novo tratamento. Mas quando ele voltou, foi um período assim difícil, mas mesmo assim ele começou gradativamente a ter melhoras. Então hoje a gente está vivendo esse período assim de verdade, assim, em paz, sem as doenças, porque Deus transformou tudo isso e usou a vida daquele médico lá em Goiânia. E tem usado. De vez em quando ele tem que ir lá a cada 4 meses para fazer o tratamento, o acompanhamento, mas está fazendo o acompanhamento da forma correta, tomando os remédios certinhos. E desde que ele começou esse tratamento, que fluiu de verdade na vida dele, nunca mais ele teve essas crises de se perguntar o que eu estou fazendo na minha vida, a minha vida não tem mais importância, que eram as coisas que ele me falava. E muitas vezes ele falava, minha vida não tem mais importância, é melhor eu morrer. E eu chorava muito, porque eu dizia, não tem necessidade de estar falando isso, Deus te ama, Jesus te ama, Ele morreu na cruz por ti. Pensa nisso, pensa em coisas positivas. Ele, não consigo, a minha vida é triste, não tem é vazia, não tem perspectiva de vida. E hoje não, hoje ele tem um pensamento totalmente diferente. Graças a Deus as pessoas têm muito preconceito com relação aos médicos, mas eu desde criança pude perceber que o médico é fundamental. Meu pai hoje é um milagre por causa disso. Meu pai também tentou se matar, mas eu sei que hoje meu pai é um milagre, o meu marido é um milagre. Por quê? Porque Deus colocou a medicina para isso, para trazer às pessoas a necessidade de um tratamento bom, um tratamento de verdade que pode proporcionar uma qualidade de vida. E às vezes as pessoas ficam pensando, mas eu vou tomar remédio a vida toda. Tem casos que são necessários, mas tem casos que não. Dessa última viagem, o Valtinho veio contando, o médico falou que daqui a algum tempo alguns remédios vão sair, alguns remédios vão diminuir a dose. Então tudo isso é positivo, mostra que o tratamento realmente está surtindo. E hoje eu tenho certeza assim no meu coração que Deus, Ele não dá além daquilo que nós podemos suportar. A palavra de Deus fala sobre isso, né? Ele não dá um fardo maior do que nós podemos suportar. E eu imaginava que aquele fardo era muito grande, eu não ia aguentar. Porque aqueles momentos em que eu não dormia, que eu chorava, sentava na cama, chorava, deitava a noite toda e não dormia, chorando, porque eu já não aguentava ver o meu marido nessa situação. Mas mesmo vendo ele nessa situação, nunca dizia assim, Deus leva. Não, eu dizia, Deus cura. Porque eu sabia que Ele podia curar, porque eu já tinha visto isso na vida do meu pai. E Ele curou meu marido. Hoje nós estamos trabalhando juntos na rede, né, com missões, como eu já tinha falado. E nós estamos juntos na obra, coisa que eu nunca tinha imaginado, olhando há um ano atrás, por causa da saúde, do estado de saúde dele, que era bastante debilitado. Então eu creio que da mesma forma como Ele curou a vida do meu marido, a vida do meu pai, primeiro como eu vi, e a do meu marido, Ele tem para fazer muito mais na vida de outras pessoas. O que eu tenho para dizer para você hoje, que é casada, que está passando por momentos difíceis no seu casamento, aí você vai olhar e dizer, mas você só tem 2 anos de casado, mas mesmo assim eu já passei por algumas situações que foram fundamentais para me mostrar hoje o plano de Deus dentro do casamento. Você que tem filhos que estão passando por essas situações, algumas pessoas podem imaginar, mas o seu marido é filho de pastor, tinha uma vida tão perfeita, mas ainda assim ele passou por esses problemas. E eu tenho para dizer para você que está passando por esses problemas, que precisa de tratamento, não deixe o preconceito atrapalhar a sua vida. Procure um médico, peça a orientação de Deus para que Deus possa colocar na sua vida um médico que vai te dar um bom tratamento. E ore, busque a Deus de verdade, peça a ajuda de outras pessoas para que você não se perca no meio do caminho e nem tire a sua vida. Pense bem da forma como Deus te ama e Deus te colocou nesse mundo. Para quê? Para te dar vida, uma vida plena, uma vida perfeita. E da mesma forma que você tem uma vida plena e perfeita, não desista. Se você está me ouvindo e está passando por esse problema, ajudando alguém, não desista. Não desista dessa pessoa. Pense que Deus não desistiu de você e você não vai desistir daquela pessoa que você tem ajudado. E eu quero te dizer
que isto é só o começo. Que testemunho poderoso! Tenho certeza que a sua vida foi impactada com essa história e assim o que Deus fez na vida dela também quer fazer na sua vida também. O que fazer? Entregue-se a Jesus. Venha viver uma vida extraordinária que Deus preparou para você. Venha fazer parte dessa família, Pastor de Santarém. Temos em diversos núcleos, cultos e também diversos horários. Sede regional, Catedral do Amor, aguardando a sua presença. Se você quer assistir esse e outros vídeos, está lá no nosso canal no YouTube. Vai lá, acessa, compartilha com mais alguém que vai ser bênção com certeza. E assim terminamos o programa Isto é Só o Começo. Deus te abençoe.